galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia do Pré-ENEM. Bom dia, boa tarde, boa noite, atmosfera fervente, boa noite mundo, boa noite os quatro cantos do planeta, moro? E hoje nós vamos dar continuidade às respostas das questões que tem como tema os conteúdos de filosofia que caíram no caderno azul do primeiro dia do Enem 2020. Bora nessa? Então vamos lá, vamos começar. E vamos, que a peteca não pode cair! Recomecemos com a questão de número 72, que em seu enunciado diz o seguinte: Montaigne deu o nome para um novo gênero literário. Foi dos primeiros a instituir na literatura moderna um espaço privado, o espaço do eu, do texto íntimo. Ele cria um novo processo de escrita filosófica, na qual excitações, autocríticas, correções entram no próprio texto. A pergunta é: o novo gênero de escrita aludido no texto é o, letra A, confissão, que relata experiências de transformação. Letra B, ensaio, que expõe concepções subjetivas de um tema. Letra C, carta, que comunica informações para um conhecido. Letra D, meditação, que propõe preparações para o conhecimento. E letra E, diálogo, que discute assuntos com diferentes interlocutores. Aqui nós temos uma questão que envolve filosofia e literatura. E temos aqui uma contribuição trazida por Ali Bemakouf, professor de filosofia da Universidade de Paris, que em seu livro Montaigne e a Invenção do Ensaio, apresenta a vida do filósofo francês e se debruça sobre Ensaios, que é a obra que inaugurou o gênero tido com esse nome. Nos escritos, Montaigne aborda temas que considera relevantes sem se preocupar com a estética do texto ou com quem seria o seu público-alvo. Daí, então, não podemos dizer que seja uma carta ou um diálogo, como alude a alternativas anteriores. A obra Ensaios, que é ensaio em francês, é uma coletânea de obras publicadas pela primeira vez no ano de 1580 e foi pioneira no gênero literário ensaio. Montaigne não tinha a intenção de inaugurar um gênero literário e nem um objetivo direto de escrever uma série de 3 livros. Ele não fazia ideia de que, a princípio, a estrutura de sua obra seria um fator de grande interesse ao leitor, e não exatamente o seu conteúdo, que consiste em relatos e experiências de sua vida. No geral, diversos assuntos são expostos em ordem aparente, como medicina, livros, literatura, assunto doméstico, doença, morte, dor, sabedoria, solidão, filosófica, etc. Para muitos, Montaigne teria começado a escrever os ensaios como um pretenso filósofo estoico, posto que ele estava amargurado após tantas guerras e perdas. Para ele, a filosofia não era apenas fazer livros e artigos, mas sim um modo de vida. Por isso, uma das principais características da obra são os seus feitos diários, coisas do dia a dia. E por conta desses aspectos, os autores modernos apelidaram os ensaios como uma autoescrita ou um exercício ético para fortalecer e esclarecer o próprio julgamento do autor, tanto quanto o de nós, leitores. Então, depois de ter feito essa breve apresentação, não resta dúvida que a alternativa que responde à questão é a letra B, ensaio, que expõe concepções subjetivas de um tema. Agora vejamos a próxima questão, que traz um tema de filosofia, quando fala de direitos humanos, de sociologia, porque fala de políticas públicas, de geografia humana, que fala da assinatura de tratados, e de história, porque fala do marco de um compromisso, que é a questão número 76, que diz o seguinte: Declaração de Salamanca, 1994. Acreditamos e proclamamos que toda criança tem direito fundamental à educação e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter um nível adequado de aprendizagem. Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagens que são únicas. Sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais características e necessidades. Comunista! Pessoal, isso está disponível no portal do próprio Ministério da Educação. Diga-se de passagem. Comunista do inferno! Portanto, isso não se trata de uma política partidária, mas de uma política de Estado. Ou seja, isso significa que, independentemente do governo que esteja na vez, esses são valores e objetivos que devem ser respeitados. Tendo feito esses esclarecimentos, vamos ao enunciado da questão, que diz o seguinte: como signatário da declaração citada, o Brasil comprometeu-se com a elaboração de políticas públicas educacionais que contemplem a. Letra A, criação de privilégios. Não. Letra B, contenção de gastos. Não. Letra C, pluralidade dos sujeitos. Certamente que sim. Letra D, padronização do currículo. Não.
E letra E, valorização da meritocracia? Bom, pessoal, essa é daquelas perguntas onde a resposta está no enunciado. Voltemos a ele. Quando ele diz que toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagens que são únicas e que os sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais características e necessidades. Portanto, a resposta diz que o Brasil, enquanto Estado plural, porque, como diz o poeta, as nossas diferenças é o que temos em comum, deve proteger a pluralidade dos sujeitos, ou seja, a letra C. That's right, Ames. Thanks. Who's this? Hey, that's Steve. No, Amy, the goat. Otis, what's in your face? It's a moustache. I've been growing it all summer. Good morning, morning. How is everyone feeling today? I am your new head teacher. Seems that there are some students here who get a kick out of giving us a bad name. It changes today. You were puffed on that girl. There is a battle happening for the sexual health of our teenagers. I will get Moordale back on track. What is that? It's my shame sign. Sex will ruin your life. No! You can't be teaching this stuff. It's backwards. I'm not getting involved anymore. Things are easier when you don't care. The quicker you and your fragile little peers realize that you're not that special, the better. We live in completely different worlds, Amy. I just want to be the old me again. You may never be the old you, but that's okay. You can make things better. You shouldn't ever give someone power to humiliate you. You're great, just the way you are. Legal. Bem louco. Empolgante. Tendo entendido isso, vamos para a próxima questão, que será a de número 74, que traz dois textos em seu enunciado. O primeiro é do magnífico poeta português Fernando Pessoa. Lento no meu quarto, Fernando Pessoa, queridinho do Harold Bloom, melhor de Lisboa. Fígado com vários furos, alcoolismo foi sério, foi parar no cemitério. Papana, pana, pana. Não. E o segundo do filósofo Merleau-Ponty. Vamos a eles? Texto 1. Os meus pensamentos são todas sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Esse é um trecho da obra O Guardador de Rebanho de Fernando Pessoa. Agora vamos ao texto número 2, que diz o seguinte. Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha, ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Quem diz isso é o filósofo Merleau-Ponty, em sua obra Fenomenologia da Percepção. Agora vejamos o enunciado da questão. Os textos mostram-se alinhados ao entendimento acerca da ideia de conhecimento numa perspectiva que ampara, vamos às alternativas. Letra A, anterioridade da razão no domínio cognitivo. Letra B, confirmação da existência de saberes inatos. Letra C, valorização do corpo na apreensão da realidade. Letra D, verificabilidade de proposições no campo da lógica. E letra E, possibilidade de contemplação de verdades atemporais. Ora, pessoal, a resposta é a alternativa C, valorização do corpo na apreensão da realidade. Pois, se voltarmos aos textos do enunciado, veremos que primeiro o poeta fala que ele pensa com seus sentidos e, portanto, com seu corpo, enquanto que o filósofo Merleau-Ponty diz que tudo aquilo que se sabe do mundo, o sabe a partir de uma visão sua ou de uma experiência de mundo. Nesse sentido, não podemos falar de um domínio na razão, como prega a letra A, pois aqui temos uma precedência do corporal, e muito menos podemos falar de saberes inatos, como prega a letra B, pois ambos falam de conhecer o mundo, e isso só se dá depois do contato que temos com esse mundo, o que elimina o fato de que já nascemos sabendo de algo sobre o mundo. A alternativa D, que fala de verificabilidade de proposições no campo da lógica, não pode ser, pois se as percepções que temos do mundo são subjetivas, posto que são pessoais, então elas podem ser contraditórias e ilógicas. Vide a quantidade de opiniões opostas que existem mundo afora sobre o mundo em que vivemos. E quanto à alternativa E, que fala da possibilidade de contemplação de verdades atemporais, podemos eliminar elas da mesma forma que eliminamos a letra D,
pois verdades atemporais são verdades que existem independente do tempo e lugar. E uma vez que somos seres geograficamente e temporalmente determinados, então nossas visões de mundo estão sujeitas à mudança com o tempo, seja porque o mundo mudou, seja porque também nós mudamos. A relação entre filosofia e percepção sempre existiu, desde a antiguidade. O que variou ao longo da história da filosofia foi o modo pelo qual a contribuição da percepção ao conhecimento foi considerada. Do ponto de vista tradicional, tanto a filosofia antiga quanto a filosofia moderna, no seu sentido mais clássico, consideravam como a percepção ou um auxiliar muito precário do conhecimento, ou então mesmo alguma coisa que só vinha atrapalhar o processo cognitivo. Nós fazemos uma experiência de que a nossa percepção muitas vezes nos engana. A maneira pela qual nós percebemos as coisas, principalmente aquelas que estão mais longe de nós, tudo isso passa por uma série de circunstâncias que depois nós percebemos que é preciso corrigir. Então, utilizar muito mais o nosso intelecto, nossa inteligência, nosso entendimento, nossa razão, do que simplesmente a percepção que temos das coisas. Só que essa situação, ela veio a ser revista no século XX, principalmente através de um autor que é o Merleau-Ponty. Ele acusou, então, aquilo que, durante toda a história da filosofia, poderia ser chamado, então, de um intelectualismo, que vem a ser o quê? Um certo privilégio que foi dado ao intelecto, que foi dado ao conhecimento de tipo intelectual. Então, a pergunta que ele acabou fazendo foi a seguinte: quando nós estamos no mundo, ainda sem nenhuma ideia pré-concebida, o que nos influi mais, aquilo que nos toca mais, é a percepção que temos das coisas, a maneira como elas chegam até nós, via nossa sensibilidade, ou é o nosso pensamento já elaborado acerca das coisas? E ele chega à conclusão de que a percepção é o nosso primeiro contato com as coisas, do ponto de vista cultural, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista das nossas relações com as coisas e também com os outros. Então, na verdade, a percepção é o nosso contato imediato com o mundo. Mas nós, por uma série de razões que se estendem ao longo de toda a história da filosofia, nós fugimos desse contato primário e sempre tentamos refazê-lo do ponto de vista intelectual, porque a nossa cultura nos ensinou que verdade é coisa de pensamento, verdade é alguma coisa que diz respeito à nossa mente, ao nosso intelecto, e dificilmente estaria presente na percepção, na relação direta e sensível com as coisas. Mas a nossa forma de estar no mundo, antes de sofrer uma elaboração intelectual, ela é primariamente alguma coisa que nós sentimos. Sentimos o mundo, o vivenciamos de forma direta através do nosso aparato psicobiológico, que é justamente as nossas mediações de percepção, e isso é uma coisa muito mais imediata, muito mais direta. Então Merleau-Ponty chama isso de pré-reflexão. Ou seja, a nossa vida não é sempre toda ela refletida, como se tudo que nós fizéssemos e tudo que nós fôssemos e todas as formas de existência e tudo que nos acontece fosse atingir o nosso intelecto. Então, essa vida, por assim dizer, pré-reflexiva, pré-intelectual, ela é que é originária. A percepção não é uma construção. A percepção é um modo de sentir o mundo, e por isso é que ela é alguma coisa de originária, de primária, de primordial mesmo, na nossa relação com as coisas, com as outras pessoas e também de cada um consigo mesmo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Agora vamos para a questão de número 75, que traz uma interdisciplinaridade entre história e filosofia, quando trata do seguinte: afirmar que a cartografia da época moderna integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre territórios foram ignorados pela cartografia europeia, ou que eles foram privados de sua representação territorial e da autoridade que os seus conhecimentos tinham sobre o espaço. Na análise contida no texto, a representação cartográfica da América foi marcada por, vamos às alternativas. Letra A, ascensão da cultura dos nativos. Letra B, avanço dos estudos do ambiente. Não. Letra C, afirmação das formas de dominação. Sim, 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 sim. Letra D, exatidão da demarcação das regiões. Não! E letra E, aprimoramento dos conceitos de fronteira. Estou lhe respondendo, não sei. Bom, pessoal, de cara a gente sabe que não pode ser a alternativa A, ascensão da cultura dos nativos, posto que, como afirma o enunciado, os conhecimentos dos ameríndios sobre os territórios foram ignorados pela cartografia europeia. E uma vez que esses conhecimentos foram ignorados, então não houve o quê? Um avanço nos estudos do ambiente, como prega a alternativa B. Ou seja, não houve uma soma de conhecimento entre as culturas dos povos, mas uma verdadeira afirmação das formas de dominação, como dita a letra C, pois os povos originários eram considerados como menos instruídos e, portanto, menos sábios que os europeus, o que demonstra a cultura eurocêntrica dos colonizadores.
Daí, se eles foram ignorados pelos seus dominadores, então não existiu uma exatidão da demarcação das regiões, como anuncia a letra D. Pelo contrário, é sabido que ainda hoje existem conflitos territoriais que são a marca desse processo de dominação exploratória dos recursos naturais, sem levar em consideração a vontade daqueles que viviam naquelas terras antes da dominação estrangeira. E por fim, não pode ser a letra E, aprimoramento dos conceitos de fronteira, pois os europeus não criaram territórios levando em consideração o habitat natural dos povos daqui, mas apenas a exploração dos recursos naturais existentes naquelas regiões. E só para falar um pouco da parte que me cabe nesse latifúndio, é preciso que se entenda que a cultura de dominação e colonização herdada pelos povos europeus remonta aos primeiros grandes impérios da antiguidade clássica, como os romanos, os gregos, os persas e até os egípcios, onde foi criada a ideia de povos não civilizados e menos evoluídos como uma forma de justificação da exploração desses mesmos povos, que não chegavam nem a serem considerados seres humanos por alguns dominadores. Essa desculpa prevaleceu por milênios e justificou e justifica ainda várias atrocidades que hoje consideramos desumanas, como a escravidão e o domínio de gênero, por exemplo, sem falar no racismo e também na discriminação social. E é preciso dizer que, para muitos, essa visão retrógrada ainda prevalece até hoje na forma de negação de direitos para quem não é considerado um ser humano aos olhos daqueles que detêm o poder do Estado. Portanto, condenar alguém com base na loteria da vida, posto que nenhum de nós escolheu onde nascer, é irracional e injusto, como diria o filósofo estadunidense John Rawls. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido o conteúdo e eu conto com vocês na nossa próxima etapa, beleza? Falou, tchau!